Olá, boa tarde a todos vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um, né? Todos os dias estamos aqui trazendo a cada dia um versículo bíblico, né? Para que a gente venha meditar um pouquinho, tá certo? Hoje eu vou trazer mais duas passagens bíblicas, no qual nós vamos meditar, tá certo? Do correr do longo dos dias que eu vou aprendendo, né? Assim eu venho aqui passando um pouco do que eu entendo através da Bíblia para cada um de vocês, tá certo? Então aquele que se identificar, deixa o seu joinha, tá bom? Se puder compartilhar, compartilha, se inscrever, tá certo? E aquele também que não quiser fazer nada disso, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Aquele também que não concorda, que Deus venha também nos abençoar grandemente, tá certo? Hoje eu quero agradecer também, mandar mais um alô aqui para o meu sogro, né, que mora lá que me acompanha todos os dias, que mora lá no Rio Grande do Norte, né, ali num sítio próximo da cidade de Jucurutu, né, é um sítio que tem lá na cidade de Jucurutu, ele mora lá, né, o seu Francisco, né, conhecido por Chico Batata. E também dá um alô aqui à minha sogra, né, Dona Neide, que mora na Paraíba, né, ela mora ali na cidade de Cajazeiras, Paraíba, né? Que Deus abençoe a vida dela e a vida dele. Deus abençoe também a vida do meu cunhado, da minha cunhada, a Mário Júnior. Enfim, todos, né, que me acompanham e que faz parte da minha história, da minha caminhada. Que Deus venha ser com todos vocês, tá certo? Irmãos, hoje a gente vai falar um assunto a respeito de devorador, tá certo? Quem foi que nunca viu essa frase, né? Vamos repreender o devorador que está na tua vida, né? O devorador que arranca todas as suas finanças, né? Que não deixa você prosperar na vida, né? E da onde vem essa história de vamos repreender o devorador, né? É um assunto muito pertinente dentro das denominações, né? Depois eu vou trazer outra hora, eu trouxe primeiro esse assunto devorador para que vocês venham entender o que é, tá certo? Mas amanhã, ao longo de amanhã em diante, eu vou começar a falar a respeito do dízimo, né? Que está em Malaquias, né? A partir do versículo capítulo 3, né? Que fala lá e tudo. E como já viu alguns comentários, né? E muitas controvérsias a respeito desse capítulo, né? Por ser da lei. E a pessoa para justificar a respeito, não é da lei, porque se fosse só na lei, Abraão não tinha dado, né? Eu vou trazer também a respeito de Abraão, não é isso? Que é porque assim, irmãos, a gente sabe que nenhum pastor e nenhum evangélico ou cristão segue a Bíblia a risco. Isso eu vou provar, tá certo? A partir de amanhã eu vou começar a trazer, primeiro eu vou trazer o significado de Abraão, né, a respeito de Abraão que deu o seu dízimo e tal, essa coisa toda que o pessoal né, traz essa parte bíblica, né, de Abraão, querendo justificar que o dízimo de Malaquias é certo, porque Abraão também deu. Então eu vou trazer a respeito desse assunto, tanto Abraão como Malaquias, né, e aqui, como eu já estou já no meu caminho, eu vou falar aqui hoje a respeito desse devorador, né, que é tão falado dentro da igreja, né, estou repreendendo o espírito de devorador, não sei o que, eu vou falar isso aqui. Primeiramente, devorador não é nada de demônio. Não existe esse negócio de espírito devorador que acaba com tuas finanças, tá certo? Não existe isso não. À luz da Bíblia não tem isso, tá certo? O devorador aqui é relatado tanto no Joel como em Malaquias está se referindo, tá certo? Um gafanhoto, tá certo? No qual os gafanhotos que Deus colocou nas plantações, tá entendendo? Para que aquele povo voltasse a dizimar na casa do Senhor. Mas a casa do Senhor aqui referente não é a igreja de hoje, tá certo? Aqui se refere à casa do Senhor, o templo da época, tá bom? Então diz assim, ó, Joel 2, né, que fala a respeito desse tal devorador, que não é nada de demônio devorador, né? Que está Joel 2, tá certo? Joel capítulo 2, versículo 25, que diz assim: E restituirei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta,
o meu grande exército que enviei contra vós. Tá entendendo? Essa passagem aqui está em Joel 2:25, tá certo? Aqui se refere, meu irmão, a gafanhoto, tá certo? Lavas, tá certo? Lagartas, insetos que naquela época estavam devorando a plantação, tá certo? E Deus aqui está dizendo que ia repreender, tá entendendo? Essas pragas, para que as plantações viessem a dar frutos novamente, para que o povo viesse se alimentar, tá certo? E aqui também que está falando aqui que em Malaquias, né, 11, né, que é muito falado, né, que o povo roubou a Deus, que Deus ia derrubar chuva de... Essas coisas, depois eu vou falar a respeito disso. Que diz assim, Malaquias 3:11. Malaquias 3:11 que diz assim: e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e vossa vinde no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a videira, né, não ia ser estéril, ia começar a produzir, né, frutos, né? Então, assim, irmãos, vocês têm que entender que não existe esse negócio de demônio devorador, não. Tá certo? Aqui, tanto em Malaquias como em Joel, se refere a gafanhotos, ou seja, lagarta, insetos, pragas, que geralmente dá nas plantações, que hoje é combatida com inseticidas, né, com venenos nas plantações. Sempre houve isso, tá certo? Mas hoje é eliminada com isso aí, inseticidas, né, com venenos, né? Mas antes não tinha isso, ou seja, precisava da intervenção de Deus para que Deus repreendesse essas pragas, tá certo? E em Malaquias Deus diz, né, que abriria os céus, derramaria chuvas, chuvas, não é bênção, chuvas sem medidas, tá certo? Então, para que as bênçãos, né, venha crescer no meio do povo daquela época. Então, o que foi que aconteceu? Pegaram esse gafanhoto, devorador, entendeu? Trouxeram por dia de hoje e transformaram em um demônio. Demônio devorador que não deixa tu prosperar. Que para que você venha prosperar, você tem que dizimar, tá certo? E isso é totalmente errado, tá entendendo? É equivocado, tá entendendo? Isso à luz da Bíblia não existe esse demônio devorador, tá certo? Então, assim, para que vocês venham entender que aqui relacionado à Bíblia, este tal demônio que foi criado, devorador, se refere ao gafanhoto da época, né, que devorava as plantações, tá entendendo? Então, assim, irmãos, eu quero dizer que o espírito devorador, o espírito, né, que não deixa você crescer, eu tenho costumado a dizer que é nós mesmos, tá certo? Eu vejo assim, se você ganha R$ 1.000, tá certo? E você compra 2.000, 1.500, ou seja, ultrapassou o seu orçamento de compra, tá certo? Então, vamos supor, se você só pode comprar até R$ 800, por que você vai comprar 1.000? Tá certo? Se você recebe um dinheiro, você não sabe administrar o seu dinheiro, lógico que você vai passar por necessidade ou por qualquer outra coisa desse tipo, tá certo? Aí, às vezes, você fica relatando os seus problemas de casa, que está passando por dificuldade ou alguma coisa desse tipo, né? No qual também eu já passei, e muitos brasileiros hoje em dia, principalmente neste ano, nessa época, passam por dificuldade, né? Aí muitas pessoas vão atrás da igreja, tentar buscar uma prosperidade e tudo, e lá simplesmente o pastor diz, não, é o demônio devorador que não está deixando você prosperar. Tá entendendo? E muitas igrejas pedem para fazer voto, esse tipo de boboseira, tá entendendo? Então, assim, hoje, o assunto de hoje é relacionado a isso, para que vocês entendam que não existe esse tal demônio devorador, tá certo? Aqui é relacionado ao gafanhoto da época que devorava as plantações, no qual foi preciso Deus intervir para retirar essa praga, tá certo? Esse tal demônio devorador, na vida do povo que hoje a igreja colocou, não existe, foi inventado, tá certo? Eu creio que o espírito devorador somos nós mesmos, que não controlamos o nosso dinheiro, que não sabemos administrar a nossa casa e muitas das vezes passando por dificuldade por conta de não saber administrar o nosso dinheiro, o nosso dia a dia, tá certo? Então que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Isso aqui é uma prévia para que vocês entendam a diferença, né? Então que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus venha ser, né, na vida de vocês, que você venha prosperar cada dia mais. Esqueça esse tal de espírito devorador, tá certo? E que você já é próspero diante do Senhor, tá certo? Deus diz que nós já somos benditos pela nossa fé, tá entendendo? Aquele que crê em Deus, tá bom? Graça e paz e que Deus abençoe na vida de cada um de vocês. Que Deus venha prosperar na sua vida. Amém?